Existe uma linha invisível que separa as pessoas comuns daquelas que foram marcadas. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, em meio a milhões, algo ou alguém maior que nós mesmos colocou os olhos diretamente em você? Não é coincidência que você esteja assistindo este vídeo agora. Não é acaso que, entre tantos conteúdos, seus olhos pousaram aqui. Você foi atraído por uma força maior. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é o que chamamos de escolha divina. Parabéns! Se você está vendo este vídeo antes de 5 de novembro, tem uma notícia que vai transformar completamente sua perspectiva. Deus escolheu você. Sim, você leu corretamente. Entre milhões de pessoas neste planeta, o Criador do Universo colocou sua mão sobre sua vida especificamente. Como sei disso? As palavras proféticas do reverendo David Yonggi Cho nos dão essa certeza. Você conhece David Yonggi Cho? Um homem que partiu deste mundo, mas cujas palavras continuam a ecoar como trovões no silêncio. Um homem que construiu a maior igreja do mundo na Coreia do Sul, conduzindo mais de 800 mil pessoas a uma vida transformada pela fé. Um homem que previu eventos mundiais com precisão impressionante. E agora, suas palavras proféticas ressurgem para este tempo específico, para você que está assistindo agora. Feche os olhos por um momento, respire profundamente. Sinta o peso dos últimos anos, a incerteza, o medo do amanhã. As noites em que você se perguntou se Deus ainda se lembrava do seu nome. Você se sentiu invisível, não é? Como se suas orações batessem em um teto de concreto e retornassem sem resposta. Muitos de vocês enfrentaram perdas financeiras, relacionamentos quebrados, sonhos que pareciam se desintegrar entre seus dedos como areia fina. E a pergunta persiste: Deus ainda se importa comigo? A resposta é um robusto sim, e está codificada nesta data, 5 de novembro. Uma data que não é aleatória, uma data que carrega um significado espiritual profundo que David Yonggi Cho identificou em suas profecias finais antes de partir. Ele disse: quando o mundo estiver em caos, Deus separará um remanescente. Pessoas comuns que serão instrumentos extraordinários, e eles reconhecerão seu chamado através de sinais. Este vídeo é um desses sinais. Você estar aqui, agora, antes de 5 de novembro, não é coincidência. Confiante, é um alinhamento divino. É Deus dizendo: eu te vejo, eu não te esqueci. Na verdade, estou prestes a usar você de maneiras que você nunca imaginou. Mas o que David Yonggi Cho realmente disse sobre este período específico? Por que suas palavras são tão importantes para você agora? Vamos voltar no tempo. David Yonggi Cho nasceu na pobreza, tuberculoso, desenganado pelos médicos. Um jovem que estudava para exames finais quando ouviu sobre um Deus que cura, um Deus que transforma. E sua vida se tornou um testemunho de como o impossível se torna possível quando somos escolhidos. Em seus últimos anos de vida, Cho falou sobre um período que viria, um período de grandes abalos, políticos, econômicos, sociais. Você tem sentido isso? A instabilidade crescente, as tensões aumentando, a sensação de que estamos à beira de algo monumental? Cho disse: quando vocês virem estas coisas, levantem a cabeça, porque não são apenas sinais de crise, são sinais de transição. E é aqui que sua história pessoal se conecta com algo muito maior. Você não está apenas vivendo sua vida, você está vivendo em um momento profético. Um momento em que Deus está separando pessoas para um propósito especial.
Cho profetizou que haveria um grupo de pessoas, não necessariamente líderes religiosos, não necessariamente pessoas famosas, pessoas comuns que seriam despertadas para um chamado divino específico. Pessoas como você, que talvez estejam lutando para pagar as contas. Pessoas como você, que talvez tenham enfrentado rejeição. Pessoas como você, que se sentem invisíveis aos olhos do mundo, mas que são extremamente visíveis aos olhos de Deus. Deixe-me contar algo que poucos sabem sobre David Young Cho. Antes de falecer em 2021, ele teve uma série de sonhos. Sonhos vívidos sobre o futuro. Ele viu pessoas comuns sendo elevadas a posições de influência espiritual. Viu o despertar de uma geração mais velha, pessoas entre 35 e 65 anos, que pensavam que seu tempo de impacto já havia passado. E mais especificamente, ele falou sobre um período de 40 dias que antecederia uma grande virada espiritual. 5 de novembro marca exatamente o fim desse período de 40 dias que ele mencionou. Você está entendendo a magnitude disso? Você não está assistindo este vídeo por acaso. Você foi divinamente direcionado para esta mensagem porque faz parte desse grupo escolhido. Mas você pode estar pensando: quem sou eu para ser escolhido? Olhe para minha vida, olhe para meus fracassos, olhe para minhas limitações. E é exatamente por isso que Deus escolheu você. Porque quando o impossível acontece através do improvável, não resta dúvida de quem é o responsável. Cho iniciou seu ministério com apenas 5 pessoas em uma tenda. 5 pessoas em um país devastado pela guerra. E de 5, cresceu para 50, de 50 para 500, de 500 para 5 mil, de 5 mil para 50 mil, de 50 mil para mais de 800 mil. Tudo porque ele entendeu um princípio fundamental que agora quero revelar a você. O princípio da fé visualizada. Cho dizia: o que você não pode ver no espírito, você não receberá no físico. Ele ensinou que precisamos ver com os olhos espirituais antes de vermos com os olhos naturais. E é por isso que você precisa começar a se ver como Deus te vê. Escolhido, separado, destinado a um impacto que transcende sua condição atual. Você tem desesperado por mudança, não tem? Tem clamado por direção, por um sinal, por uma palavra que confirme que Deus não se esqueceu de você. Este é seu sinal, este é seu momento de despertar para uma realidade maior que suas circunstâncias atuais. Quando David Young Cho estava construindo a maior igreja do mundo, ele enfrentou nervosa oposição constante, críticas, escassez, dúvidas. As pessoas diziam: é impossível, não vai funcionar, você está sonhando alto demais. Mas ele se recusou a aceitar essas limitações. Ele dizia: eu não sirvo ao Deus do que é possível, eu sirvo ao Deus do impossível. E é esse mesmo Deus que está falando com você agora, o Deus que não se limita às suas circunstâncias. O Deus que não se limita ao seu extrato bancário. O Deus que não se limita pelo que os outros dizem sobre você ou pelo que você mesmo tem dito sobre você. Vamos falar sobre algo específico que Cho profetizou e que está diretamente relacionado à sua vida. Ele disse que haveria um tempo em que Deus liberaria uma transferência de riqueza. Não estou falando apenas de dinheiro, embora isso esteja incluído. Estou falando de recursos, influência, oportunidades, portas que se abrem sem explicação humana. Quantos de vocês têm lutado financeiramente nos últimos anos? Quantos têm sentido como se estivessem remando contra a corrente? Cho disse: antes da grande colheita haverá um tempo de preparação, um tempo em que parece que
tudo está dando errado, mas na verdade, Deus está posicionando você, está te colocando exatamente onde você precisa estar para o que está por vir. E isso me lembra uma história que ele contava frequentemente. Uma história sobre um fazendeiro durante uma grande seca. Todos os outros fazendeiros haviam desistido. Haviam parado de plantar porque não viam sentido em desperdiçar sementes em solo seco. Mas este fazendeiro específico continuou, dia após dia, semente após semente, sem nuvens no céu, sem previsão de chuva. As pessoas o chamavam de louco, de ingênuo, de desperdiçador. Mas ele continuou plantando. E então, quando ninguém mais esperava, vieram as chuvas. Chuvas torrenciais que transformaram a terra ressequida em solo fértil. E enquanto os outros corriam para plantar suas sementes, as sementes deste fazendeiro já estavam germinando. Ele colheu enquanto os outros ainda estavam plantando. É isso que está acontecendo com você agora. Confiante, você tem sido fiel em tempos de seca. Tem mantido sua fé quando outros desistiram. Tem continuado a acreditar quando tudo indicava o contrário. E agora, Deus está dizendo: a chuva está chegando, sua colheita está a caminho. David Yong Cho falou sobre 3 coisas específicas que aconteceriam com as pessoas escolhidas neste período antes de 5 de novembro. Primeiro, uma clareza sobrenatural. Decisões que pareciam impossíveis de tomar subitamente se tornarão claras. Caminhos que pareciam obscuros serão iluminados. Você começará a ver padrões divinos onde antes só via caos. Segundo, portas inesperadas. Oportunidades surgirão de lugares que você jamais imaginaria. Pessoas que você nem conhece serão divinamente instruídas a te ajudar. Recursos aparecerão quando você menos esperar. Cho dizia: Deus não apenas abre portas, Ele cria portas onde antes não havia nem mesmo uma parede. Terceiro, restauração multiplicada. O que o inimigo roubou retornará multiplicado. Não apenas o que você perdeu, mas o que você deveria ter ganho durante o tempo de perda. Tempo, relacionamentos, finanças, saúde, propósito, tudo isso está na lista de restauração divina para a sua vida. Mas existe um sério requisito fundamental, algo que Cho enfatizava constantemente, algo que fez toda a diferença em seu próprio ministério, algo que ele chamava de o quarto da palavra. Ele passava horas diariamente em comunhão com Deus através da palavra, não como uma obrigação religiosa, mas como uma fonte de poder. Ele dizia: a palavra de Deus dentro de você é Deus falando através de você. Você tem alimentado seu espírito com a palavra? Ou tem se alimentado apenas de notícias, redes sociais, opiniões alheias? A palavra é a bússola que te guiará neste novo tempo. É o mapa para o território inexplorado que está diante de você. É a fundação para o edifício que Deus quer construir através da sua vida. Deixe-me contar algo pessoal. Há alguns anos eu estava no fundo do poço, financeiramente quebrado, emocionalmente exausto, espiritualmente seco, questionando cada decisão que havia tomado, questionando se Deus realmente tinha um plano para minha vida, ou se eu estava apenas me iludindo. Foi nesse momento que encontrei os ensinamentos de David Yong Cho, e uma frase dele mudou tudo para mim. Ele disse: o tamanho da sua fé determina o tamanho do seu futuro. Percebi que havia limitado Deus com minha fé pequena. Havia colocado ele numa caixa construída pelos meus fracassos passados, pelas minhas inseguranças, pelas minhas dúvidas. Decidi naquele momento que, independentemente das circunstâncias, eu escolheria crer em um Deus ilimitado. E foi como se uma comporta se abrisse.
Não da noite para o dia, não como num passe de mágica, mas gradualmente, constante e inevitavelmente, as coisas começaram a mudar. Portas começaram a se abrir, pessoas estratégicas cruzaram meu caminho, oportunidades que eu nem sonhava apareceram na minha frente. É isso que está disponível para você agora. Não porque você mereceu, não porque você é perfeito, mas porque Deus escolheu você para este tempo específico, para este momento histórico, para um propósito que transcende suas limitações pessoais. Cho falava frequentemente sobre cristãos de quarta dimensão. Ele explicava que a primeira dimensão é um ponto, a segunda dimensão é uma linha. A terceira dimensão é espaço tridimensional, o mundo físico ao nosso redor. Mas a quarta dimensão é o reino espiritual, o lugar onde as coisas são criadas antes de se manifestarem no físico. E ele dizia que quando vivemos conscientes dessa quarta dimensão, começamos a operar em um nível completamente diferente. Você tem vivido sede, limitado pelas três dimensões, pelo que pode ver, tocar, calcular, compreender com sua mente natural. Mas Deus está te chamando para a quarta dimensão, para uma vida onde você enxerga primeiro com os olhos espirituais, onde você declara o que não vê ainda como se já existisse, onde sua realidade é moldada não pelas circunstâncias, mas pela palavra viva de Deus. Esta é a essência da mensagem de Cho para você hoje, que você foi escolhido para viver além das limitações naturais, para ser um canal do sobrenatural, em um desesperado por respostas que transcendem a lógica humana. Pense nas áreas da sua vida que parecem mortas, sonhos abandonados, relacionamentos rompidos, oportunidades perdidas. Cho diria: onde há morte, Deus quer mostrar seu poder de ressurreição. Não é tarde demais, não está além do alcance de Deus. Na verdade, essas situações aparentemente impossíveis são o palco perfeito para um milagre divino. Você se lembra da história de Lázaro na Bíblia? Jesus deliberadamente esperou até que ele estivesse morto há 4 dias. Por quê? Porque ele queria que não houvesse dúvida de que se tratava de um milagre quando ressuscitasse. Da mesma forma, talvez Deus tenha permitido que algumas situações na sua vida chegassem ao ponto de impossibilidade, para que, quando a virada vier, não haja dúvida de quem mereça a glória. David Yonggi Cho cresceu na sádia, pobreza extrema. Foi diagnosticado com tuberculose terminal quando jovem. Os médicos lhe deram apenas alguns meses de vida. Mas durante esse tempo, ele encontrou Cristo. E não apenas encontrou salvação, mas também cura física. Ele frequentemente dizia: se Deus pôde me curar de tuberculose terminal, Ele pode fazer qualquer coisa. Qual é sua tuberculose terminal? Qual é essa situação na sua vida que parece não ter solução humana? É um diagnóstico médico? Um problema financeiro que parece impossível de resolver? Um relacionamento que parece irrecuperavelmente quebrado? É aí que o poder de Deus se manifesta de maneira mais evidente. Cho também falava muito sobre a importância da comunidade. Ele construiu a igreja de Yoido em um sistema de células. Pequenos grupos de pessoas que se reuniam regularmente, oravam umas pelas outras, compartilhavam necessidades e celebravam vitórias juntas. Ele dizia: ninguém deve enfrentar as batalhas espirituais sozinho. Você tem se isolado? Tem carregado seus fardos sem compartilhar com ninguém? Parte do seu chamado neste período antes de 5 de novembro é reconectar-se, encontrar sua tribo espiritual. As pessoas que Deus colocou ao seu redor para te fortalecer, te encorajar, te desafiar a crescer. Lembro-me de uma história que Cho contava sobre uma mulher em sua igreja. Ela havia perdido tudo durante a Guerra da Coreia. Seu marido, seus filhos, sua casa, tudo.
e ela vivia em desespero, questionando por que Deus havia permitido tal tragédia. Cho a incentivou a se juntar a um grupo pequeno. Relutante, ela finalmente concordou. No grupo, ela encontrou outras pessoas que também haviam sofrido perdas inimagináveis. Pessoas que, apesar da dor, escolheram confiar em Deus. Gradualmente, sua perspectiva começou a mudar, sua fé começou a crescer. E então, algo incrível aconteceu. Uma família que havia fugido para outro país durante a guerra retornou à Coreia do Sul. Era a família do irmão do seu falecido marido. Eles haviam adotado uma criança órfã durante a guerra. Um menino que, ao crescer, descobriu-se ser o filho dela, que ela pensava estar morto. Você vê o que Deus pode fazer? Como Ele pode restaurar o que parece irremediavelmente perdido? Como Ele pode transformar a maior tragédia na maior vitória? É isso que Ele quer fazer na sua vida. E é por isso que você foi divinamente direcionado para esta mensagem hoje. Um dos princípios mais poderosos que Cho ensinava era o poder da confissão positiva. Não confissão positiva como um mantra vazio, mas declarar a palavra de Deus sobre sua situação. Ele dizia: "O que você diz é o que você terá." Suas palavras são, sementes que plantam seu futuro. Que sementes você tem plantado com suas palavras? Tem falado vida ou morte? Possibilidade ou impossibilidade? Vitória ou derrota? A partir de hoje, comece a alinhar suas palavras com a palavra de Deus. Comece a declarar o que Deus diz sobre você, não o que suas circunstâncias dizem. Outro conceito fundamental nos ensinamentos de Cho era o que ele chamava de incubação espiritual. Ele explicava que, assim como um pássaro incuba seus ovos com calor constante até que os filhotes estejam prontos para nascer, precisamos incubar as promessas de Deus com fé constante, oração persistente e declarações alinhadas com a palavra. Muitos desistem justo antes do milagre acontecer. Param de orar, param de crer, param de declarar. E então se perguntam por que o milagre não veio. Cho diria: continue incubando, continue mantendo essa visão viva no seu espírito, continue falando como se já fosse realidade, porque no tempo certo nascerá. Essa verdade é especialmente importante para você neste período antes de 5 de novembro. É um tempo de incubação intensificada, um tempo de preparação final antes de uma manifestação divina na sua vida. Não desista agora, não pare de acreditar agora. Você está mais perto do milagre do que imagina. Cho contava uma história sobre como, quando estava construindo o grande santuário em Oyodo, eles ficaram sem dinheiro no meio da construção. As pessoas riram. Os críticos zombaram. Viu? Ele sonhou grande demais. Agora tem um edifício inacabado como monumento ao seu fracasso. Mas, em vez de se desesperar, Cho levou seu pequeno grupo de líderes para o terreno da construção. No meio da estrutura inacabada, eles caminharam de mãos dadas, visualizando o edifício concluído, vendo com os olhos da fé os bancos cheios de pessoas, ouvindo com os ouvidos da fé os louvores elevando-se ao céu, sentindo com o coração da fé a presença de Deus enchendo aquele lugar. Poucos dias depois, uma doação inesperada chegou. Suficiente não apenas para continuar a construção, mas para concluí-la. De onde veio? De alguém que nem mesmo era membro da igreja. Alguém que Deus tocou especificamente para ser canal de provisão naquele momento crítico. É isso que Deus pode fazer por você.
Quando você se recusa a desistir, quando você continua vendo com os olhos da fé, ele move pessoas, circunstâncias e recursos para alinhar-se com sua vontade para a sua vida. Você está assistindo este vídeo por uma razão divina. Este é seu momento, este é seu tempo de virada. Antes de 5 de novembro, você começará a ver sinais claros de que Deus está movendo em seu favor. Portas se abrirão, clareza virá, recursos aparecerão, relacionamentos serão restaurados, propósito será renovado. Mas você tem um papel a desempenhar. Você precisa posicionar-se para receber. Como? Aumentando seu tempo na palavra, intensificando sua vida de oração, declarando as promessas de Deus sobre sua vida diariamente, conectando-se com outros crentes que compartilham sua fé e visão, agindo em obediência às direções divinas, mesmo quando não parecem fazer sentido na lógica humana. David Yonggi Cho costumava dizer: a fé sem ação é morta. Não basta acreditar teoricamente. Você precisa demonstrar sua fé através de ações correspondentes. Quais ações Deus está te pedindo para tomar agora? Há alguma área de obediência em que você tem relutado? Alguma direção que você tem ignorado? Alguma mudança que você sabe que precisa fazer, mas tem adiado? Este é o momento de alinhar suas ações com sua fé, de demonstrar que você realmente acredita no que Deus diz sobre você e seu futuro. Porque quando fé e ação se encontram, milagres acontecem. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho. Deus havia prometido libertação, mas eles estavam presos entre o mar e um exército em perseguição. E Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Em outras palavras, haja como se você acreditasse na minha promessa. Dê o passo de fé. E quando eles avançaram, o mar se abriu. O mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Qual é o seu mar vermelho? Qual é esse obstáculo aparentemente insuperável que está diante de você? Deus está dizendo: avance. Haja como se você acreditasse que o caminho se abrirá, porque quando você dá esse passo de fé, Deus sempre responde com seu poder sobrenatural. Uma das histórias mais impactantes que Cho contava era sobre uma mulher em sua igreja que tinha câncer em estágio terminal. Os médicos haviam desistido, deram-lhe apenas algumas semanas de vida. Mas ela se recusou a aceitar esse diagnóstico como palavra final. Ela começou a visualizar-se saudável, começou a declarar as promessas de cura da palavra sobre sua vida, começou a agir como se já estivesse curada. Sua família pensou que ela havia perdido o juízo, mas ela perseverou. E quando voltou aos médicos para novos exames, eles ficaram perplexos. O câncer havia desaparecido completamente, sem explicação médica. Um milagre genuíno que confundiu a ciência e glorificou a Deus. Cho dizia: não permita que o diagnóstico determine seu destino. Permita que a palavra de Deus seja a autoridade final em sua vida. O mesmo se aplica a você. Qualquer que seja o diagnóstico sobre sua situação, seja financeiro, relacional, profissional, espiritual, não permita que ele tenha a palavra final. A palavra final pertence a Deus. E a palavra de Deus para você hoje é: você foi escolhido para um tempo como este. Antes de 5 de novembro, você começará a ver evidências tangíveis do meu favor sobrenatural em sua vida. Prepare-se, posicione-se. O que tenho para você transcende suas maiores expectativas. Você acredita nisso? Você realmente acredita que Deus pode e vai transformar sua situação? Que Ele escolheu você especificamente para um propósito divino neste tempo específico? Que antes de 5 de novembro você começará a ver evidências dessa escolha divina? Se você acredita, precisa começar a agir de acordo, precisa começar a falar de acordo, precisa começar a pensar de acordo.
porque sua fé é o canal através do qual o poder de Deus flui para a sua realidade. Uma história final que Cho frequentemente compartilhava era sobre um homem de negócios em sua igreja que havia desesperado durante uma crise econômica na Coreia do Sul. Ele perdeu tudo: sua casa, seus carros, sua reputação e, o pior, sua autoconfiança. Ele se sentia um fracassado, inútil, sem propósito. Cho o aconselhou a mudar sua perspectiva, a ver sua falência não como um fim, mas como um novo começo. A ver-se não como um fracassado, mas como alguém que Deus estava reposicionando para algo maior. Ele resistiu inicialmente. Como posso me ver como bem-sucedido quando estou falido? Mas, gradualmente, começou a renovar sua mente através da palavra. Ele começou um pequeno negócio, aplicando os princípios da fé que Cho ensinava, visualizando o crescimento, declarando prosperidade, agindo com integridade em cada detalhe. E o negócio, cresceu! Não da noite para o dia, mas constante e solidamente. Em 5 anos, sua nova empresa se tornou maior e mais lucrativa do que a que havia perdido. E mais importante, era construída em princípios divinos, não apenas em sabedoria humana. Essa pode ser sua história também. Seu momento de aparente derrota pode ser apenas o prelúdio para sua maior vitória. Seu tempo de escassez pode ser a preparação para a abundância sobrenatural. Seu período de solidão pode ser o cultivo para relacionamentos divinamente orquestrados. Tudo depende da sua resposta a esta mensagem hoje. Você a receberá como uma palavra profética para a sua vida? Você a incubará com fé, oração e ação correspondente? Você permitirá que ela mude fundamentalmente sua perspectiva sobre sua situação atual? Confiante, o tempo está se esgotando. 5 de novembro está se aproximando rapidamente. Este é o momento de decisão. Este é o momento de posicionamento espiritual. Este é o momento de preparação final para o que Deus quer fazer em sua vida. Imagine-se daqui a 1 ano olhando para trás para este momento, para esta mensagem, para a sua resposta a ela, e percebendo que foi aqui que tudo começou a mudar, que foi a partir daqui que os milagres começaram a se manifestar, que foi este o ponto de virada que transformou completamente sua história. Isso é possível, isso está disponível para você. Porque você foi escolhido, você foi separado, você foi divinamente posicionado para receber esta palavra hoje. Antes de concluirmos, quero que você faça algo prático. Quero que você coloque sua mão sobre seu coração e repita estas palavras. Eu aceito que fui escolhido por Deus para um propósito divino. Eu me abro para receber tudo o que Ele tem para mim antes de 5 de novembro e além. Eu declaro que meu passado não determina meu futuro. Minhas circunstâncias não limitam meu Deus. Estou pronto para milagres sobrenaturais em todas as áreas da minha vida. Sinta o poder dessas palavras penetrando em seu espírito. Sinta a fé crescendo dentro de você. Sinta a expectativa sobrenatural surgindo em seu coração. Isso é real, isso é para você, isso é agora. E se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu Deus falando diretamente com você através desta mensagem, não guarde isso para si mesmo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, alguém que está lutando, alguém que perdeu a esperança. Alguém que precisa ser lembrado de que foi divinamente escolhido para um tempo como este. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Vamos aprofundar ainda mais as profecias de David Yong Cho e como elas se aplicam especificamente à sua situação. Clique no card e confira. Sua vida nunca mais será a mesma.
Lembre-se, você não está vendo este vídeo por acaso. Você foi divinamente direcionado para esta mensagem porque foi escolhido para um propósito maior. E antes de 5 de novembro, você começará a ver as evidências disso se manifestando em sua vida de maneiras que vão te surpreender e te maravilhar. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe abundantemente.